A gente vai falar um pouco sobre tratos culturais, solarização, uso de cobertura morta e mulching. Então, o nosso grupo ele é composto pelo Jonas Leite, o Jonas Novaski, Camila, eu, Luana e Maria Eugênia. Então, pela matéria da Prof. Dani, de Olericultura. Então, falando um pouco sobre cobertura morta ou mulching, a cobertura morta ela também é chamada de mulch, né, que é qualquer material usado para cobrir o solo. Então, pode ser tanto orgânico como inorgânico. O orgânico, então, são restos de folhas, galhos, serragem, e os inorgânicos, então, com o uso, né, da plasticultura, usando plástico como material principal, então, no auxílio da produção, como pneu moído, pedras e entre outros. Então, para que serve, né, a cobertura morta? Ela mantém a umidade do solo por mais tempo, reduz o crescimento de plantas daninhas, evita também que a terra ela esquenta demais as raízes no verão, né, e evita que também esfrie demais no inverno. E também no caso de material vegetal, a cobertura morta ela aumenta os níveis de matéria orgânica do solo e se incorporando então no solo com o tempo, né? Também protege o solo do impacto das gotas de água e de erosão. E também favorece os organismos benéficos, como minhocas. Além disso, é usado também para desinfecção, né, de solos com elevados índices de patógenos ou doenças das culturas. Então, como exemplo, a presença de caramujos e a murchadeira do tomateiro. Bom, então os benefícios, dentre os demais, estão a melhora das condições bióticas para o desenvolvimento principalmente de olerícolas folhosas, pois ela evita, então, o contato direto das folhas com o solo. Então, dessa forma, diminuindo o potencial de infecção dos patógenos, tanto sendo insetos ou vírus, bactérias ou fungos, aumentando, então, a vida útil da hortaliça a campo, também da partilheira, pois é uma planta mais saudável, então, ela diminui a incidência de plantas espontâneas, porque diminui a área específica do solo, então diminui a incidência de luz solar no solo, o que traz, dentre outros benefícios, a diminuição das plantas espontâneas. A manutenção, então, da umidade, porque por se tratar de uma planta, do sistema que utiliza o uso de compostos orgânicos, esses compostos, eles funcionam como se fosse uma barreira física entre a relação entre a atmosfera e o solo. Então, a partir daí, a umidade ela não tem capacidade de sair do solo e ir para a atmosfera com tanta facilidade como se não tivesse um solo exposto. Então, é extremamente importante para as plantas, principalmente na primavera e no verão, que as temperaturas são altas. Então, portanto, a incidência dos raios solares no solo também é bem diminuída, né? E a proteção no inverno e no verão. O adubo, então, ela também serve como adubo, porque com o tempo essa cobertura vai se decompondo. Por se tratar de uma cobertura que tem composto por celulose, lignina, entre outros componentes, ela serve como alimento aos insetos, que vão reciclar, então, os nutrientes presentes nesse composto, assim melhorando a qualidade do solo e os atributos físicos, químicos e biológicos do solo também. Então, as coberturas orgânicas, dentre elas, podemos citar a cobertura por árvores, capins e de pinheiros. Contém muitos nutrientes e os liberam aos poucos, além de manter um bom isolamento térmico para o solo. Gramas cortadas são um excelente material, mas se decompõem rápido. Pó de serra é bom, mas demora para se decompor. Mas é arriscada porque pode aprisionar o nitrogênio do solo, causando deficiências em algumas culturas. Cascas de árvores mantêm o solo úmido e ajuda muito bem no controle de plantas daninhas, mas praticamente não fornece nutrientes.
Alguns exemplos, então, de coberturas inorgânicas. Pode ser usado jornal picado, pedriscos e cascalhos. É bonito, mas as daninhas crescem entre as pedras, e a pedra acaba se misturando com a terra, sendo difícil remover depois. Então, se for uma cultura comercial, uma horta comercial, é bastante difícil usar as pedras e os cascalhos, porque precisam ser revolvidos seguidamente, e daí é difícil tirar esse solo. Daí esse solo tem que ser todo eliminado com as pedras e os cascalhos e colocado um novo solo. Pedaços de pneu picado. É um material considerado ecológico, por ser de reutilização, mas apresenta os mesmos problemas das pedras e cascalhos, que ele se mistura no solo com a chuva, ele vai descendo e vai se misturando no solo, ele tem que ser reposto, porque ele não fica ali na superfície por muito tempo. Plástico filme de cor branca. O plástico filme, então, dentre esses aí que foi citado, é o que tem um valor econômico maior, mas também é o mais benéfico para as culturas, porque ele impede com que plantas daninhas cresçam, ele não precisa ser reposto seguidamente, ele mantém a umidade do solo e também no caso, por exemplo, de morangueiros ou outros frutos, ele impede com que o fruto apodreça tendo contato diretamente com a terra. Pode passar, por favor. Os cuidados, então, com essas coberturas. O excesso pode ser um problema, pois a cobertura aos poucos vai se decompondo e virando adubo, e o adubo em excesso pode ser prejudicial. Coberturas espessas demais podem dificultar a passagem de água. A cobertura morta mantém o solo úmido, por isso as regas devem ser feitas com menos frequência para não causar apodrecimento das raízes. Então, no caso do plástico ali, tem que ser considerado que tipo de irrigação vai ser usado, geralmente é por gotejamento, né? Como o plástico ele tem pequenos furos só para passar o caule das plantas. E já no caso da cobertura morta, ela mantém o solo úmido por mais tempo, então deve ser diminuído a irrigação deve ser diminuída para que não cause fungos ali e também não cause o apodrecimento das raízes. Então, falar um pouco sobre a solarização. Ela consiste, então, nesse plástico sobre o solo, como podemos ver na imagem, e ela tem o objetivo de fazer o controle de plantas daninhas, pragas e doenças de solo. Então, ela é indicada para meses mais quentes do ano, como para a nossa região é novembro a março. As temperaturas elas podem chegar de 49 a 54 graus, isso em 10 centímetros de profundidade do solo. Essa técnica é muito utilizada em cultivos orgânicos. Coberturas orgânicas, também como palhada, ela aumenta também a eficiência do uso da solarização. Então, esse plástico, ou com a solarização, ela é indicada de 30 a 60 dias. Então, conforme é descrito e proposto por Catan et al. Em 1976, que diz que um termo usado para descrever o aquecimento do solo através do calor solar como tratamento de pré-plantio. O processo envolve a cobertura do solo úmido com filme de polietileno, que de maneira geral aumenta a temperatura a níveis letais para diversos fitopatógenos, pragas e sementes de plantas daninhas. Ainda um estudo realizado por Ambrose et al. Em 2008 conclui que a incorporação de mandioca seguida de solarização erradicou significativamente todos os patógenos estudados aos 7 dias da instalação do experimento, sendo esse material vegetal tão ou mais eficiente que as brássicas na erradicação dos fitopatógenos estudados.
Acho que seria isso então, né? Da nossa parte. Seria isso, então. Muito obrigado pela atenção de todos. E estamos dispostos a dúvidas, sugestões e comentários.